Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você está assistindo esse vídeo para esse estudo bíblico. Eu quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E conforme nós combinamos no nosso último vídeo, eu quero continuar estudando com você a Palavra de Deus e falando dentro do Sermão do Monte das bem-aventuranças. Se você puder pegar a sua Bíblia, seu texto bíblico, e acompanhe comigo essa reflexão. Eu vou ler o texto bíblico em Mateus, capítulo 5, verso 1 a 12, como introdução e como tema geral dessa série de estudos que nós estamos fazendo, eu e você, juntamente. Capítulo 5 de Mateus começa assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que Deus possa abençoar essa palavra na mente e no coração de cada um de nós, e sua também, para entendermos o que Deus quer nos ensinar quando permitiu que Mateus registrasse esse texto bíblico para nós mais de 2000 anos depois. E com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, nós vamos refletir nesse texto, basicamente hoje, no versículo 3, que é: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero chamar a sua atenção que Jesus iniciava seu ministério, e conforme nós falamos no nosso último encontro, Mateus começou a descrever esse ministério de Jesus, provando que ele era o rei esperado. O rei que fora prometido a Israel para a salvação de todo o povo. E agora, Jesus, iniciando o seu ministério, ele já havia feito alguns milagres, já havia chamado alguns dos discípulos, não todos ainda, mas juntando uma multidão de pessoas, alguns já dos seus seguidores, eles juntam eles e começam a fazer esse sermão, chamado Sermão do Monte. E ele começa exatamente com essas bem-aventuranças. É de chamar a atenção nossa que essas bem-aventuranças, elas é mais ou menos como se fosse o estatuto do reino que Jesus estava vindo trazer, porque as pessoas estavam esperando um reino terrestre, um reino que tirasse o povo do domínio de Roma. Mas Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Eu vim trazer as normas, eu vim trazer aquelas bem-aventuranças que eu vou oferecer para vocês, mas não são coisas deste mundo. E essas bem-aventuranças são colocadas aqui nesse texto, não são de formas aleatórias ou de características de personalidade de alguns, nós falamos também a semana passada, no estudo anterior. Não é que as pessoas características X ou Y de personalidade teriam essas bem-aventuranças. Então, no reino de Deus,
Alguns não vão receber o reino de Deus e só outros vão ser consolados, ou só outros vão ser fartos, ou só alguns vão ver a Deus. Não. Essas bem-aventuranças aqui, Jesus estava colocando aqui a necessidade da mudança do caráter de cada cristão, de cada aquele que professava a fé nele, que cada um deles precisava ter. Nós vamos refletir sobre isso. Então, elas são colocadas numa ordem quase que necessária. Para chegar no reino de Deus, a necessidade de humildade nós vamos ver. E depois dessa humildade vem a questão do choro. Cada estudo que fizermos, nós vamos entender um pouquinho, porque elas são interligadas. E é exigido do caráter de cada um de nós essas bem-aventuranças que Jesus está requerendo de cada um de nós, que pertence ao reino dos céus. Então, é como que se tivesse alinhavadas uma à outra, elas não são independentes, tá bom? Vamos ter esse pensamento para entendermos essas bem-aventuranças. Mas Jesus, então, sentou-se, subiu ao monte e começou a proferir este sermão, começando dessas bem-aventuranças. E estava destinando quem? Aos seus discípulos, aqueles que estavam ali, e também às multidões, e também aos religiosos, porque todo bom judeu, se considerava bons religiosos muitas vezes. Mas esse sermão, essas bem-aventuranças, esse sermão era dirigido também àqueles que se achavam que estavam no reino de Deus, que já pertenciam ao reino de Deus. Eles viviam numa aparência, principalmente aquela liderança religiosa que existia naquela época. Então, achavam que são filhos de Deus, porém Jesus vem trazendo essas informações da bem-aventurança para falar para eles que faltava algo para eles ainda. Muitas vezes, hoje, mesmo nos dias de hoje, as pessoas veem esse texto e acham ele muito bonito, acham ele maravilhoso e querem ser bem-aventurados, mas quase que fazendo uma barganha, uma troca com Deus, mas sem romper com o pecado no qual às vezes vivemos. Mas não é bem assim. Muitas vezes as pessoas querem seguir a Deus, mas têm vergonha de falar que são seguidores de Jesus. Elas não querem se comprometer muito. E veja o que a palavra de Deus nos diz em Isaías 29:13 ou em Mateus 15, 7 e 9. Isaías 29:13 diz assim: porque o Senhor disse, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E também em Mateus 5, 7 a 9, Jesus mesmo disse assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, Isaías, praticamente 600 anos antes de Cristo, cobrou isso dos seus conterrâneos. E agora Jesus, quase 600 anos depois, vindo cumprir as promessas de salvação, o povo se encontrava na mesma condição. Então, Deus não está preocupado com a nossa aparência, com a nossa religiosidade. Por isso que ele profere essas bem-aventuranças. Olha, o reino de Deus, eu estou olhando para o coração de vocês, eu não estou olhando para a aparência de vocês. Então, eu chamo a sua atenção, meu amigo, meu irmão, com relação ao que essa bem-aventurança vem nos ensinar. Não adianta nós termos a aparência de fazer as coisas para Deus, mas se o nosso coração estiver longe de Deus. Jesus foi mais forte que Isaías ainda, porque lá foi a palavra do profeta que Deus falou: o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos.
Quer dizer, as pessoas queriam fazer uma barganha com Deus. Olha, Senhor, eu fiz isso, agora o Senhor é obrigado a me dar aquilo. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus quer a sinceridade do nosso coração. E Jesus chamou essas pessoas de hipócritas, ainda que estivessem sendo muito religiosas. E Timóteo, no Novo Testamento, lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo instruindo a Timóteo e também a população, ao povo ali, ele diz, surgirão tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não suportarão a palavra de Deus, não suportarão as verdades da Bíblia. E elas vão buscar mestres conforme as suas próprias cobiças. As pessoas vão começar a buscar pessoas que falam o que elas querem ouvir. Cuidado, as bem-aventuranças não é isso que ela está dizendo. Então essa bem-aventurança aqui, ela vai trazer que aquele que vai herdar os céus tem uma felicidade espiritual, celestial. É mais do que ser feliz por circunstância. É mais do que ser feliz porque eu ganhei presente, ou porque eu passei num curso ou num concurso. É mais do que a felicidade pelas circunstâncias. A bem-aventurança é algo que nós recebemos de Deus. E ninguém, ainda que a circunstância nos leve a algum sofrimento, nada poderão nos tirar essa bem-aventurança, porque é uma alegria celestial, porque ela provém de Deus. Por isso que Jesus diz que bem-aventurado, e ele começa com quem? Com os humildes. A humildade de espírito é a chave, é a primeira coisa para alguém pertencer ao reino de Deus. E Jesus estava dando essa lição para aquele povo ali que achava que pertencia ao reino de Deus. Então, é como que se for quase que uma condição para entrar no reino de Deus, ter humildade de espírito. Então, é o caráter do coração da pessoa. Nem exatamente o que ela faz em si, mas como ela é. Como ela leva Deus a sério ou não. E como ela leva, se ela leva Deus a sério ou não, ela vai demonstrar isso depois nas suas relações com as coisas e com as pessoas e com as instituições. Então, humildade de espírito, que fala nessa bem-aventurança, bem-aventurados, humildes de espírito, não é uma apologia à pobreza. Muitas vezes nós vemos pessoas falar e pregarem e fazer mensagens sobre isso aqui, mas não é isso. Não há mérito nem na pobreza e nem na riqueza diante de Deus. Ninguém está mais perto ou mais longe de Deus por sua riqueza ou por sua pobreza. Quando, lá em Lucas 6, Jesus, a tradução, Lucas registrou como pobre de espírito é aquele que, diante de Deus, ele se declara que não depende das coisas que ele tem de bens para entrar no reino de Deus. Então, pobre de espírito nesse sentido. Essa pobreza, a pessoa chegar diante de Deus e saber que nada tem para poder barganhar com Deus. Nada há na mão dela que tenha valor para barganhar com Deus. Então, porque na verdade há no coração de muitos pobres que dependem das riquezas materiais para querer entrar no reino de Deus. Muitas delas vivem se desculpando. Muitas pessoas vivem se desculpando. Se eu tivesse isso, eu faria isso para Deus. Se eu ganhasse tanto, eu daria tanto para Deus. Então, essas pessoas, elas não são humildes, por mais que elas não tenham as coisas, porque elas estão achando que para servir a Deus e fazer a vontade de Deus, pertencer ao reino de Deus, ela precisaria de ter algo. Essa bem-aventurança não diz isso. Então, as pessoas se confundem. Então, e também, humildade de espírito não é nós apresentar uma falsa humildade, andar de cabeça baixo, sabe, assim, encurvadinho, sabe, a pessoa às vezes é pobre de algum bem material, ou às vezes tem alguma enfermidade, ela se sente uma coitadinha. Isso não é humildade de espírito, segundo a Bíblia. A pessoa, ele não tem instrução,
ele não estudou, ele sempre trabalhou, então ele é uma pessoa muito humilde, mas essa humildade não é essa humildade de espírito que fala nessa palavra de Deus aqui. Então eu gostaria de chamar muito sua atenção sobre isso. Então, não é a pessoa ficar triste, melancólica, sabe, querendo chorar, isso aí não é humildade de espírito. Tá? E nem voto de pobreza. Nem todos são chamados ao voto de Francisco de Assis, que fez o voto de pobreza. Não é porque você faz o voto, às vezes, que você vai pertencer ao reino de Deus. Porque conforme nós lemos lá em Isaías e depois em Mateus 15, Jesus, Deus, quer o nosso coração. Ele quer a nosso caráter, o nosso interior. Mas, então, o que seria a humildade de espírito? A humildade de espírito é nós diante de Deus. Eu e você. Individualmente chegamos diante de Deus, precisamos chegar diante dele e nos esvaziarmos. Termos a certeza de que se tudo nesse mundo foi criado por Deus, nada nesse mundo nos pertence. Então não há nada em nossas mãos com que nós temos que trocar para merecermos o reino dos céus ou para estarmos no reino de Deus. Nada, porque tudo já pertence a Ele como Criador. Então, humildade de espírito começa com um esvaziamento, é um entendimento de que eu não tenho nada para oferecer a Deus para que eu possa adentrar o reino de Deus, absolutamente nada. Tem uma parábola, um texto que nos pode ajudar depois para a gente entender isso aqui. É Marcos 2:22. Ele diz assim no texto: a ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte o vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Olha que ensino maravilhoso. Jesus não estava querendo ensinar as pessoas aqui que não entendiam de vinho para aprender a lidar com vinho, não. Ele estava dando um exemplo que aquele povo ali sabia o que era produzir vinho, colocar vinhos novos em odres novos. O que ele está querendo dizer assim? Eu estou trazendo agora aquele reino de Deus que foi anunciado por João Batista e todos os profetas que antecedeu a ele, é chegado agora. Eu e o Pai, eu vim trazer o reino de Deus a vocês. Vim trazer perdão, vim trazer salvação. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, há necessidade de esvaziar a vida de vocês com os valores do mundo que vocês têm, com o valor da falsa religiosidade que você tem, das falsas doutrinas que você tem. A necessidade de se esvaziar disso e se encher da palavra de Deus, do verdadeiro Deus, com seu coração. Então, por isso que ele conta essa parábola aqui do vinho. Então, o Evangelho, primeiro, ele nos coloca na lona. Vamos pensar assim, dizendo em palavras populares. Primeiro, ele diz para nós, olha, não há nada no homem em que ele mereça ser salvo, nada. Nós pecamos desde Adão e Eva, nós falamos aqui sobre outros estudos. Então, desde Adão e Eva, nós somos uma geração que nasce com a tendência pecaminosa e em pecado. Parece que faz parte da nossa natureza de Adão. E Jesus veio justamente para mudar essa natureza nossa. É por isso que ele fala, esvazia-se o odre para receber o vinho novo. Esvazia-se da descendência de Adão que você tem e comece a colocar o vinho novo, que é simbolizando o reino de Deus que Jesus está trazendo para nós. Preste atenção nisso, tá bom? Porque nada em nós nos leva ao céu, nada. Nós somos condenados pela nossa natureza adâmica. Porque primeiro, Deus nos condena pelo Evangelho. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e por esse pecado todos estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, ninguém mais pelo pecado merece a glória de Deus. E lá no 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas
ao mesmo versículo de Romanos 6,23 diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus está falando e está trazendo nessa bem-aventurança, fala, olha, você está condenado, você não está destituído da glória de Deus, você tem um salário que é a morte, separação eterna de Deus, mas Deus tem uma dádiva, um dom gratuito, não vai te custar nada, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, essa bem-aventurança vai falar assim, humildade de espírito é entendermos estas coisas. Essa é a primeira condição. Por isso que ele fala lá que os bem-aventurados, os humildes de espírito, o que vai acontecer? Eles herdarão o reino de Deus. Deles é o reino dos céus. Então, sem essa condição de nos esvaziarmos diante de Deus, entender isso, não há como entrar no reino dos céus. Então há necessidade de uma convicção muito grande de cada um de nós dos nossos pecados. Que tudo que nós fizemos nesse mundo, todo o dinheiro, toda a riqueza que porventura nós fizemos, toda obra que nós fizemos é de Deus. Não é por isso que nós vamos adentrar essa vida eterna. Então, essa primeira bem-aventurança é o primeiro teste que Jesus estava fazendo para aquele povo, que já estava correndo atrás dele por causa de alguns milagres. Ele falou, olha, o reino de Deus não é só isso, não é assim. Então, muito importante a gente entender essa maravilha da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro teste que nós temos que passar, que Jesus estava fazendo com que as pessoas passassem, e hoje também, cada um de nós. Então, essa bem-aventurança condena a ideia que qualquer uma das pessoas, qualquer um de nós pode ter, de achar que nós podemos adentrar os céus com os nossos méritos, com as nossas coisas sozinhos, por nós mesmos. Então, ela destitui de nós aquela questão da segurança própria. Eu faço isso e por isso eu vou para o céu. Não. Diz aqui o versículo que nós lemos que nós estamos destituídos. E diz que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. O problema é que as pessoas hoje não querem receber a graça, elas querem pagar. E no reino de Deus não se paga. Aquele que quer pagar, Deus não aceita, é simplesmente assim. Então ninguém entra no reino de Deus porque quer pagar. Para a gente entender um pouquinho isso aqui, lá em Efésios, no capítulo 2, 8 e 9, Paulo também esclarece aos Efésios e aquela igreja de Efésios sobre essa questão. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mais uma vez, a Escritura, a palavra de Deus falando que é pela graça que vocês são salvos, e isso vem pela fé. Não vem de nós mesmos essa graça da salvação. É um dom de Deus. Mais uma vez ele fala, a salvação é um dom de Deus. E ele reforça lá que ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque se ela só viesse das obras, aquele que não tivesse condição de fazer obra nenhuma praticamente, pela sua constituição humana, de se abster ou de não ter as condições de fazer obras humanas. Aquele que teria muito, faria muito e falar assim, eu tenho direito. Aquele ali, coitado, não tem nada e ele não tem jeito de fazer nada. Então, mas ela diz a palavra só para nós não deixarmos isso aqui meio perdido. Então, eu recebo o reino de Deus de graça e continuo a minha vida normal? Não. O próprio texto de Efésios 2, 8 a 9 e 10 diz assim, pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aquele que é humilde de espírito, Senhor, eu não tenho nada, eu não consigo nada, porque tudo já é teu. E eu estava destituído do reino de Deus. Eu estou destituído pelas minhas próprias forças. E o Senhor me oferece gratuitamente. Eu não tenho nada em minhas mãos. Quando nós entendemos isso, o Senhor Jesus oferece gratuitamente o reino a nós. E aí, aqueles que estão no reino, diz aqui, nós em Cristo Jesus
Nós somos recriados, criados para as boas obras. Então, aquele que está em Cristo vai produzir as boas obras porque está em Cristo. É um pouquinho diferente, às vezes, do que às vezes a gente pode estar entendendo. Então, não há mérito em nossa obra em si para a salvação, mas Deus espera de nós que somos salvos ou daquele que obteve a salvação pela humildade de espírito, de saber que isso não vem dele ou não vem de nós, há de se esperar essas obras de nós. É demonstrar a fé nas obras, mas as obras por si só, elas não nos levam à conquista do reino dos céus que é oferecido nesta bem-aventurança. Então é necessário nós entendermos a nossa total consciência e nulidade com relação a chegarmos diante da face de Deus. Significa que cada um de nós, de forma autêntica, se nascemos na família de Deus, se aceitamos esse dom gratuito de Deus, arrependendo dos nossos pecados, não depende da família que nós nascemos, não depende da raça que nós somos, não depende do país que nós somos, não depende da nossa posição social, não depende se eu estudei muito ou pouco, se eu tenho muito diploma ou não, se eu sou doutor, pós-doutor ou não. Ela está dizendo aqui que o reino dos céus vai pertencer aos humildes de espírito, aos humildes, aquele que entende: Senhor, nada tenho para te oferecer. Eu recebo essa dádiva que o Senhor me oferece. Transforma a minha vida. Então, que essas coisas todas que porventura o mundo tenha me permitido conquistar, nada disso tem valor diante de Deus para conquistar a minha salvação. Mas uma vez conquistada, uma vez a salvação sendo recebida gratuitamente por Deus, eu coloco todas essas coisas nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, para que Ele faça com que eu, com essas coisas que Ele me permitiu ter, eu possa honrar e glorificar o nome de Deus com essas coisas, com esses títulos, ou com essa educação recebida, ou com os bens recebidos. Que isso possa estar bem claro diante da nossa mente. Então, a humildade de espírito, ela é uma completa libertação de todas as prisões pelas quais achamos que nós vivíamos nela. Às vezes nós vivemos achando que eu sou isso, sou aquilo, eu trabalho em tal lugar, eu ganho tanto, eu sou isso, sou aquilo, doutor fulano, Beltrano, Cicrano. Na hora que nós destituímos de todas essas coisas e chegamos diante de Deus, falamos: Senhor, eu sou o servo. Aquela parábola do filho pródigo: Senhor, eu não mereço nada, eu só quero morar na casa dos fundos da casa celestial. E Deus nos recebe com um abraço, porque primeiramente nós voltamos para a casa do Pai. É isso que nós estamos querendo. E essa casa do Pai aqui não é um lugar físico, meu amado irmão e meu amigo. Esse voltar para a casa do Pai é uma mudança de vida. É deixar aquele mundo onde eu estava lá e voltar para as coisas de Deus, voltar para fazer a vontade de Deus. Eu me preocupava com a minha vida com relação a a vontade de Deus. Agora que Deus me permitiu chegar diante dele, entender esse reino e aceitá-lo gratuitamente, ele vai me transformar e com todas essas coisas fazer com que eu possa viver segundo o reino dele, segundo todas essas coisas. E alguns exemplos, nós temos alguns exemplos, aí caminhando para o nosso final. Isaías é um dos exemplos dessa atitude de humildade de espírito. Lá em Isaías 57:15 ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome santo: habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Jesus, Deus, quer isso de nós. Aquela constrição de saber que nós somos nada diante dele. Tudo isso aqui pertence ao Senhor. Então, por que eu tenho que bater no peito e achar que eu posso, que eu sou melhor do que aquela pessoa ali, que eu sou melhor do que isso, que eu tenho mais direito no reino do que o outro? Não. Isso não é o que a palavra de Deus não nos fala aqui nesse exemplo aqui
da humildade de espírito. Ainda Isaías 6,5, ele também dá um exemplo muito claro. Então diz Isaías, então disse ele: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Deus espera que cada um de nós entendamos: eu vou perecer porque sou uma pessoa de lábios impuros. Ainda que eu não tenha costume de ficar falando besteiras ou coisas assim. Somos pessoas de lábios impuros diante da santidade de Deus, diante da pureza de Deus. E às vezes a nossa malícia, as nossas coisas estão no nosso pensamento. Às vezes não chegou a sair da nossa palavra, mas às vezes sai da nossa palavra. E um exemplo de de Pedro também, lá em Lucas 5,8, ele diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Naquele momento, nessa passagem aqui, Pedro não se sentiu digno de estar na presença de Jesus, porque ele era um homem pecador. Jesus veio para que nós tivéssemos essa noção de quem é Deus e quem somos nós. Ai de mim, diz Isaías: Senhor, afasta de mim, porque eu não posso, é impossível ficar na sua presença. São exemplos de pessoas que perceberam que tinha que ser humilde de espírito, que não tinha direito de ficar nem na presença de Deus, nem na presença de Jesus. Eles sentiram isso. Um outro exemplo que eu gosto de dar muito é João Batista, precursor de Jesus, algum tempo antes. Em João 3, 29 e 30, ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus começou a ministrar, João Batista logo foi preso e já foi preso e logo em seguida foi decapitado, mas antes desse período ele ouvia Jesus pregar, ao qual ele anunciou que aquele que viria após ele seria muito maior que ele, que ele nem seria capaz, nem seria digno de amarrar as suas alpargatas, seus sapatos. Olha a humildade verdadeira de João Batista. Ele diz assim: só de ouvir a pregação, só de ouvir a voz de Jesus, a minha alegria já se completou. Só de ouvir. E agora ele cresça e eu diminua, porque Jesus mesmo disse que dos nascidos de mulher, João Batista foi um dos maiores profetas. 6 meses de ministério, mas ele foi um dos maiores profetas. E assim nós temos outras passagens, outros exemplos de espírito, no exemplo do próprio Jesus. Filipenses 2, 5 a 9. De sorte que haja em vós, olha a instrução de Paulo aos Filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o que sendo em forma de Deus não se teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Meu amado irmão, meu amigo que está ouvindo esse vídeo, nosso exemplo maior é Jesus. Jesus se tornou homem. Ele podia ter falado: não, eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu não vou aceitar essas coisas, mas disse que ele se esvaziou. Ser humilde de coração é se esvaziar. É não querer bater no peito diante de Deus e de ninguém, nenhuma das suas criaturas, e falar assim: eu tenho direito. Nós não temos direito nenhum. Nós temos que receber o reino de Deus gratuitamente, pela graça, pela sua misericórdia, entender que nada temos. Então, o exemplo máximo de tudo isso, dentre tantos exemplos humanos de pessoas que foram humildes, o exemplo máximo nosso é Jesus. Ele se esvaziou,
fazendo semelhante aos homens. E foi fiel a essa postura até a morte de cruz, porque ele veio nos resgatar. Então, esta é uma importante lição para todos nós. Um outro, resumindo, para a gente ir terminando essa reflexão, como então nós nos tornamos humildes? É quando nós entendemos a nossa condição de pecador. É quando nós voltamos os nossos olhos para Deus. Nós temos que parar de olhar para nós mesmos e parar de olhar para o outro, querer se comparar. Na comparação, uma hora eu sou pior, na outra hora eu acho que sou melhor. Parar de fazer isso e olhar para Deus. A régua, o metro, a medida nossa não é o outro e nem eu mesmo. A medida, a régua que nós temos que medir é Deus, é a sua palavra. E Deus nos exemplificou isso em Jesus. Então volte nossos olhos para Deus. Leia o grande livro de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Leia ela. Não abandone esse livro. E ele hoje tem formas diversas. Celular, computador, online, offline, em diversas formas aqui, né? Então, volte-se para Deus, volte-se para o livro de Deus e verifique o que Ele espera de cada um de nós, o que Ele espera de você. Imagine você de pé diante de Deus, diante de Jesus, todos os dias, na hora que você levanta, na hora que você se deita, na hora que você almoça, na hora que você está no trabalho, você está encontrando com Ele. E aí? Qual é a sua atitude? Você tem essa característica de humildade diante de Deus? Então coloque-se diante dele. Quanto mais nós olharmos para Jesus, mais nulo nós nos sentiremos em nós mesmos. E quanto mais humilde de espírito nós nos tornamos por causa desse olhar diante de Deus, ele diz que nós vamos ter o reino dos céus. Quanto mais, então, eu ser menos eu e mais Jesus, o reino de Deus vai se tomando conta de nós, da nossa vida. Assim, nós perceberemos que nada temos que fazer por nós mesmos, pois tudo já foi feito por Jesus. Tudo. Tudo Jesus já fez por nós para dar-nos o reino dos céus. Tudo. E também, nesse caso, será impossível nós olharmos para Cristo sem sentir uma absoluta miserabilidade e nulidade dos nossos atos, palavras ou ações para herdar o reino dos céus. Nós não temos nada, mas Jesus está nos oferecendo. Se assim nós agirmos, teremos herdado o reino de Deus, o reino dos céus. Nada temos a oferecer por nossas mãos. Entendemos isso. Somente temos a cruz de Cristo, somente a cruz de Cristo para nos agarrar. Senhor, eu nada tenho, mas o Senhor diz que foi levantado na cruz do Calvário, foi morto no meu lugar, para perdoar os meus pecados. Eu aceito isso. Eu quero a gratuidade da salvação. Tudo quanto falta nas pessoas do mundo inteiro hoje, muitas vezes, é esse encontro com Jesus. É esse encontro com Jesus que subiu a cruz, desceu a cruz, foi ao túmulo, mas saiu do túmulo, ressuscitou e vivo está entre nós. E continua com essa palavra hoje a nos oferecer esse dom gratuito que é a vida eterna. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus está à nossa porta, está oferecendo. Eu não sei se você já pertence a esse reino, mas você não precisa de saldo bancário, não precisa de diploma, não precisa de nada. Mas se você tem todas essas coisas, isso também não vai te levar a isso.
O reino de Deus é para os humildes de espírito. É a primeira bem-aventurança. Então, nós precisamos de receber essa oferta de Jesus. Nos tornarmos humildes. Mas nós não damos conta disso sozinhos. É por isso que nós temos que entender que essa humildade de espírito é o próprio Deus que nos torna humilde de espírito. Quando nós entendemos que nós somos nulos para adentrar o reino de Deus, o Senhor Jesus nos dá aquele abraço. Assim como Ele fez com aquele filho pródigo, aquele que desperdiçou tudo, você lembra da passagem? Aquele filho que foi para o mundo. Então Jesus espera que nós que estamos no mundo, sem considerá-lo como Deus, ou sem olhar para a sua palavra, nós voltemos para casa. Ele quer falar, eu sei que você não ia dar conta. Eu sei que tudo de bom que eu tinha te dado, você desperdiçou. Mas quando você volta para casa, quando você se arrepende, e entende que nada tem direito na casa do Pai, o Pai está te esperando. E você não traz nada nas suas mãos porque você não tem nada. Isso é humildade de espírito. Você não tem nada, você dissipou tudo que tem valor no reino dos céus. Então não adianta você chegar, aquele filho que saiu de casa, não adianta chegar com aquele diploma, com aquele dinheiro que ele achou que tinha mais, não adianta mais, aquele foi dissipado. Essas coisas não têm valor. Volte para Jesus. Venha para Jesus, se um dia você foi e saiu. Volte para Ele, ou venha até Jesus. Ele está te esperando. Ele quer você. Quando você vem disso com as mãos vazias, como aquele filho pródigo, Ele vai te dar um grande abraço, vai te dar um aperto conchegante, vai colocar em você as vestiduras celestiais, porque você vai estar no reino dos céus. Ele vai te dar o poder do Espírito Santo de Deus para te ajudar a tirar aquelas lembranças do mundo que não obedecia a Deus. Aquelas lembranças do mundo da ignorância que você vivia, ainda que com muitos diplomas, ainda que com muito dinheiro na conta, ainda que com muitos veículos, com muitas casas, mas sem essa humildade de espírito você está longe do reino de Deus. E o reino de Deus é isso. Eu gostaria que você refletisse nessa palavra de humildade de espírito, porque muitas vezes ela está sendo confundida com qualidades ou com personalidade das pessoas, conforme nós falamos no início dessa preleção. Não se confunda, não é isso que é a palavra de Deus. Quando ela é pregada assim, ela está te tirando fora do contexto. E isso não é a vontade de Deus. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, abundantemente a sua família, que você possa ter entendido essa mensagem e a partir de agora você possa entender o que é verdadeiramente a bem-aventurança, a humildade de espírito. E a palavra de Deus não para por aqui, porque Jesus continuou que o reino dos céus, aquele que entrou no reino dos céus, vai ter uma outra bem-aventurança. Ele vai chorar. Mas se você chorar, porque tem algumas coisas que está já de quem já está no reino dos céus, por isso você chorará. Mas se você chorar por essas coisas, você vai ser consolado. Mas esse é o objeto do nosso próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir. E eu quero te agradecer pela paciência. Nós prolongamos um pouquinho esse estudo, mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E quero orar rapidamente com você e que Deus abençoe na sua restante do seu dia, noite ou tarde. Senhor Deus, abençoe a vida dessa pessoa ou dessa família que ouviu essa mensagem da Tua Palavra falando sobre bem-aventurado os humildes de espírito. Que nós possamos ter entendido essa palavra e ela possa transformar o nosso coração, a nossa vida e os nossos motivos. E que em próximo estudo, Senhor, o Senhor possa nos ensinar mais por que os humildes de espírito que recebem o reino de Deus choram. Por que isso? Que o Senhor nos instrua, Pai, nos próximos dias, a buscar, a saber e a entender essa Tua palavra. Nós oramos agradecidos, que o Senhor abençoe essa família, esse irmão, esse amigo que
teve a paciência de ouvir esse estudo. Abundantemente requero, Senhor, eu te peço essa bênção especial em nome de Jesus. Amém. Te agradeço por mais esse estudo, por mais esse vídeo, e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, sua família e todos da sua casa, em todos os locais que você estiver, e que assim seja. Amém e amém.